O Machado não tem muito compromisso com, com aquilo que, por exemplo, o Alencar tinha. O Alencar tentava, sei lá, de alguma maneira, retratar, né, a nacionalidade. Então ele se dedica a contar a história do Peri da Ceci, que é a Virgem dos Lábios de Mel, né? Então tem esses laivos meio indianistas. A Horas Santas ele faz um romance chamado O Gaúcho, que também peca por verossimilhança, né? Uma coisa meio inverossímil, meio caricata, vamos dizer assim. E o Machado, eu acho que por ser um pouquinho mais velho no tempo, e por ter uma outra visão da literatura, acho que o Machado é mais livre. O Machado é mais livre. E o Machado é dono de uma literatura muito, muito irônica, uma ironia muito, muito grande, e que tem esse viés, de além de retratar a sociedade da capital do Império na época, também tem essa vontade do próprio autor de massacrar, de criticar, de ir na ferida e botar o dedo. Como é um cara muito inteligente, ele faz isso com uma elegância assustadora. E o Alencar não, o Alencar já é mais fiel a algum tipo de ideário figurativo, de demonstração da realidade, de forma assim quase idealizada. O Machado não tem nenhuma ilusão, ele é a pura desilusão. É interessante fazer essa comparação entre José de Alencar e Machado de Assis, porque, bom, eles são de épocas diferentes, tu consegue notar como eles viam as mulheres, né? Só por essa questão de mudar, enfim, de um romantismo do José de Alencar para o suposto realismo do Machado. Que, enfim, ambos são escritores com uma preocupação moral bem forte. Eu acho difícil até pensar, até hoje em dia, num escritor que não tenha preocupação moral. Talvez ele esconda isso com um falso, estou por cima disso, mas na verdade eles continuam com essa preocupação. E o José de Alencar, ele via mulheres assim, ele via a questão da prostituição no Lucila. É uma visão muito conservadora, muito certinha, que é própria do pensamento da época. Agora tu vê o Machado de Assis, Memórias Póstumas, tem toda aquela questão do amante, que ele não vê com esse moralismo tão certinho do José de Alencar. O José de Alencar, embora ele tenha sido revolucionário para a época, ele tinha que matar a prostituta no fim, a prostituta não podia ficar viva. E no Machado de Assis tem toda essa carga de leitura de Schopenhauer que deixa ele mais, enfim, mais cabeça aberta. Ele não tenta colocar essa moral pesada, cristã, que tem, eu acho, no José de Alencar. Então muda a maneira de ver a mulher. E por isso que é interessante tu ir vendo com a literatura como as pessoas lidam com a moral, porque depois tu vai ter o Nelson Rodrigues, daí tu vai chegando nos dias de hoje, enfim, vai mudando a visão, não só sobre as mulheres, mas sobre o ser humano. Eu acho que Lucila acabou sendo escolhida por ter essa característica de ser uma das obras da fase urbana do Alencar, porque anteriormente já estava a Iracema, que era das obras indianistas, né? Eu acho que a comissão quis mostrar essas diferentes facetas do Alencar, né? Mas eu acho que, aliado a isso, porque Lucila especificamente, dentro dessas obras urbanas do Alencar, porque eu acho que Lucila tem um narrador muito interessante, que eu acho que rende muito em termos de interpretação e rende muito também em termos de modelo para o que foi feito na literatura brasileira depois do Alencar. É um narrador em primeira pessoa, o Paulo, que conta a sua história, né, a uma senhora, e esta senhora, então, receberia, né, do narrador toda a história dele com a Lúcia, né? Depois a gente fica sabendo que ele está contando a própria história junto com a Lúcia. Ele acaba interferindo, obviamente, né? E como é em primeira pessoa, nós temos a Lúcia que o Paulo vê, né? Na medida em que o Paulo vê, na medida em que ele a conhece. Nós temos todos os fatos narrados na perspectiva do Paulo.
Isso não é um problema, isso é uma característica, né? Se a gente vai comparar depois com as obras do Machado, várias são em primeira pessoa, tanto Dom Casmurro quanto Memórias Póstumas também são em primeira pessoa, portanto também são narradores que apresentam o mundo, né? Todo o universo narrado a partir da sua própria perspectiva. Então o Paulo, ele está lá, né, como esse narrador que vai nos apresentar a história dessa cortesã, a Lúcia, e como essa cortesã é resgatada, né, desse mundo tão indigno através do amor. Então é muito interessante, assim, a Lúcia acabou ficando rica, tinha muito dinheiro, mas isso não lhe deu direito a fazer parte daquela sociedade. Então tem um código de postura, assim, que é super forte, super rígido, né, que está apartado, né, está separado da condição econômica. Isso é um dado bem interessante e que o Alencar está desnudando para nós, né? Então o Alencar, ao lado de todo esse dado romântico, né, de a Lúcia ter de morrer para que a sociedade se mantenha estável e ordenada. Então, ao lado de todos esses detalhes, né, que o Alencar está mostrando para nós, que são especificamente dados românticos, né, a visão do Paulo, o processo esse de virginização dela, né, no final nem sequer se tocavam, tinha uma relação quase de irmãos. Isso tudo é um dado muito romântico, de fato, pela idealização, né? Aquele amor inatingível, ele é um amor ideal, né? Justamente porque eu não posso concretizá-lo, né? Ao lado disso, o Alencar está nos mostrando como aquela sociedade funciona. Ele está mostrando a hipocrisia daquela sociedade, o código de valores daquela sociedade. Então, eu acho que ele tem muito valor para nos mostrar o funcionamento da sociedade.